pessoal, que alegria poder estar aqui com você, amigo e amiga desse grupo de reflexão São Jerônimo. Hoje é dia 14 de março e nós vamos refletir sobre o texto do Evangelho segundo Mateus, no capítulo 5, versículo de 20 a 26. Bem, como nós sabemos, Mateus 5 ele faz parte do grande discurso na montanha. E o nosso texto vem logo depois, da descrição das bem-aventuranças, por isso trata da justiça do reino, mas está aí ligado também com as bem-aventuranças. Isso se percebe na primeira advertência do texto de hoje, na qual Jesus convida seus discípulos e discípulas à prática da justiça que conduz à vida, ou seja, ao reino dos céus. Então, Jesus veio para cumprir, portanto, as promessas que anunciavam o reino e sua justiça, seja nos livros dos profetas, mas também no Pentateuco, ou seja, nos 5 primeiros livros da Bíblia. Por isso, nós temos esse texto que apresenta um aspecto do decálogo, dos 10 mandamentos e sua radicalização, mostrando que a ética cristã, ela não é legalista, ou seja, mas ela é marcada pela experiência com Cristo. Assim, quando afirma, vós ouvistes o que foi dito aos antigos, ela é uma fórmula para introduzir um texto das Sagradas Escrituras, uma frase, um versículo. E a primeira citação que nós temos é extraída justamente do livro do Êxodo, no capítulo 20, versículo 13, e também do livro do Deuteronômio, no capítulo 5, versículo 17, nos quais nós encontramos aí os 10 mandamentos, e diz respeito justamente à proibição de matar, ou seja, de cometer o homicídio, o assassinato ou vingar-se. Jesus afirma que matar não é somente tirar a vida de uma pessoa, que já é terrível, mas nós podemos também matar uma pessoa quando tiramos a sua dignidade, ou seja, quando sentimos ódio do próximo, ou seja, Jesus ele vai proibir tudo aquilo que impede de ver no outro um irmão, uma irmã, lhe tirando, portanto, a dignidade, arruinando a fraternidade, mas também fazendo dessa pessoa um objeto a ser explorado, E, portanto, aí nós temos a questão da injustiça. Bem, quando ele fala que vai responder no conselho, esse conselho seria a corte judicial, civil. Bem, com relação à condenação ao fogo da hiena, que muitas vezes vem traduzido como inferno, que não é muito adequado, mas ele nos remete, portanto, ao vale na parte sul de Jerusalém, que em tempos antigos foi utilizado para os sacrifícios de pessoas, ou seja, de seres humanos para Moloque, que era um deus cananeu, e depois, posteriormente, virou um lugar onde era queimado o lixo da cidade. Por isso, essa referência a um fogo constante. Bem, os profetas, eles mencionam a Geena como o lugar do julgamento, o vale da matança, ou até mesmo como da máxima punição, como é possível ler no livro de Jeremias, no capítulo 7, versículo 32, e também na profecia de Isaías, no capítulo 31, versículo 9, e também 66, no versículo 24. Bem, essas atitudes, como eu falei no início, elas vão contra a 2 bem-aventuranças. A primeira é a bem-aventurança que diz para aqueles que são puros, de coração. Pois se guardamos o ódio, o rancor, o sentimento de vingança de uma pessoa no nosso coração, ou tiramos a dignidade dela já no nosso coração, nós não temos um coração puro, ou seja, um coração perpassado pela vida, mas sim pela morte. E a segunda bem-aventurança é justamente aquela que fala para aqueles que promovem a paz. Assim, o verdadeiro culto a Deus, aquele que agrada, deve ser perpassado também pela reconciliação, como a gente vê aí na segunda parte do nosso texto. Assim, não adianta fazer a oferta diante do altar se a oferta do perdão não é concedida. Bem, os últimos versículos, 25 e 26, eles podem ser interpretados de 2 formas. A primeira seria vê-lo como um desaprovar, o levar problemas que aconteciam dentro da comunidade, com membros da comunidade, para os tribunais civis, como fala Paulo na primeira carta aos Coríntios, ou seja, a comunidade deveria resolver os problemas dos membros da comunidade dentro da comunidade, com pessoas dentro da comunidade.
Da mesma forma, né, que acontecia no judaísmo, dado que, por um lado, já era bastante vergonhoso ter briga entre cristãos e cristãs, e tornar isso público para outras pessoas que não tinham os critérios cristãos para julgar e também para discernir esse litígio, era bastante complicado, né? E também criar uma instância jurídica, né, para resolver, portanto, esses problemas, esses conflitos entre os membros da comunidade, com critérios, portanto, evangélicos para julgar, para decidir, né, e para punir. Bem, a segunda interpretação seria vê-los como uma parábola para indicar que o caminho da vida ele passa pela reconciliação e pela justiça. Assim, a única forma de encontrar Deus e prestar-lhe culto é criando relações adequadas com o próximo, né? Dialogando, escutando a outra pessoa, considerando, portanto, irmão e irmã de caminhada e procurando sempre a humanização das relações. Bem, amigos e amigas, como sabemos, né, através desse texto, é possível, né, matar as pessoas não só fisicamente, mas matá-la também no nosso coração, pela vingança, pelo ódio, pelo rancor. E assim nós fomos convidados e convidadas a olhar no nosso coração e ver, né, com quem ou que fato nós devemos reconciliar nesse tempo da quaresma, né, nesse tempo favorável. Às vezes é uma pessoa que nos fez o mal, um sentimento de rancor que nós estamos aí alimentando no nosso coração. Às vezes é uma reconciliação conosco mesmo, quem sabe, né, com o próprio Deus. E por outro lado, também perceber, né, as pessoas que nós fizemos mal, e talvez seria então esse momento, né, favorável de reconciliar, de pedir perdão para essas pessoas. Além disso, né, dessa vivência, né, pessoal, é importante também a gente ver, né, como comunidade, como sociedade, as várias pessoas, né, que a gente mata quando a gente tira, né, a sua dignidade, fazendo com que essas pessoas vivem na indigência ou que vivem, né, massacrada pela injustiça. E não só as pessoas, né, nesse período, somos chamados também a ver como o nosso pecado, né, como o nosso modo também de matar a natureza, a casa comum, né, matar também quando a gente foca, né, portanto, em relações marcadas pelo consumismo, pelo neoliberalismo, e não marcadas, né, pela justiça de Deus, que significa essa adequada relação com Deus e essa adequada relação, portanto, com o outro. Bem, eu desejo para vocês um bom e profundo, né, itinerário quaresmal nesse período. E um bom dia para todos e todas.